E aí, quando a gente fala de futuro dentro de pandemia, nós vamos pensar assim. Em janeiro nós tínhamos planos, projetos, né? E aí paralisamos. O mundo parou, nós paramos. Coisas que nunca havia parado, parou. Nós fechamos as portas dos comércios, ficou somente a saúde. Transporte público não funciona, shoppings, academia, salão, tudo parou. Ah, mas a primeira semana de pandemia foi ótima. Nós acreditávamos que estávamos de férias. E aí nós curtimos, aproveitamos para colocar em dias aquela série que estava lá, planejada para assistir, não tinha tempo, enfim. Nós aproveitamos o tempo para dormir, para fazer besteira, falar com os amigos e, enfim, cada um fez a sua ocupação. Mas passou um mês e aquela empolgação ela foi diminuindo. Passou 2 meses e agora? Parece que nada faz sentido, não é? Nós estamos dentro de uma pandemia, nós não podemos sair de casa, nós não podemos abraçar, nós não podemos beijar, nós não podemos ir na casa do amigo, nós não podemos encontrar mais ninguém. Que coisa estranha, não é? A gente estava preparado para isso? Não. Ninguém estava preparado para isso. E aí, gente, o que é que acontece? Dentro de tudo isso, ainda tem a questão da convivência familiar. Algumas famílias, né, não tinham convivência. Os pais trabalhavam o dia todo, os filhos ficavam com outras pessoas ou até ficavam sozinhos. E agora nós temos que aprender a conviver com essa família. Nós temos que aprender a conviver com conflitos e ressignificar conflitos. E aí sentimos medos, sentimos angústia, sentimos insegurança. Vocês conseguem perceber que antes da pandemia nós já tínhamos sentimentos de medo, insegurança e angústia? Vocês conseguem perceber que esses sentimentos continuam presentes no momento da pandemia? Então, gente, toda vez que a gente se refere a futuro, nós falamos de incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? E esse futuro é um dos sintomas, dos sintomas relacionados à ansiedade. Porque na ansiedade, nós estamos sempre pensando no que vai acontecer amanhã. E aí, com a pandemia, hoje, nós estamos recebendo muitos pacientes que estão enfrentando crises de ansiedade. Pacientes que nunca tiveram crise de ansiedade passam a ter devido à pandemia, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, Luísa, se a gente tinha medo, insegurança e angústias em pensar no futuro antes da pandemia e nós continuamos tendo esses mesmos sentimentos na pandemia, o que mudou? O que está de diferente? Bom, o que está de diferente hoje é porque nós temos um vírus que ameaça as nossas vidas, que ameaça a vida dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas que conhecemos. Nós temos muitas informações, então nós temos acesso a muitas informações. Informações verdadeiras, informações que são fakes, informações que são distorcidas, informações que nos assustam. Então, o que muda é a intensidade do que estamos vivenciando. E aí, o que é que eu posso fazer para poder mudar, para poder conseguir seguir em frente? Um dos primeiros passos para a gente ressignificar todas essas questões que estamos enfrentando seria restabelecer uma rotina. Como é que eu vou restabelecer uma rotina? Puxando novamente para os alunos do ensino médio, nós precisamos voltar às aulas. Por que nós precisamos voltar a essas aulas e aulas online? As aulas online são uma forma de a gente manter essa rotina, né? Se eu estudava de manhã, então eu vou ter aquele compromisso de estudar, de fazer atividades, de ter tarefas. Por quê? Porque a pandemia a gente achava que ia ser uma coisa que ia passar em 1 semana, em 2 semanas, em 3 semanas. E não passou.
e não sabemos quando nós poderemos voltar à sala de aula, a frequentar uma escola com muita gente. Nós não sabemos, é algo que é incerto. Então, nós precisamos trabalhar em casa, nós precisamos estudar em casa, que é uma forma também da gente garantir que a nossa saúde mental esteja ok. Então, por mais que algumas pessoas achem, mas o meu filho está tendo aulas online e ele é muito novo, ele não consegue se concentrar, isso é besteira. Não, isso não é besteira. É uma forma da gente tentar seguir em frente, é uma forma da gente tentar recomeçar, ressignificar o que está acontecendo. E aí, ressignificar seria tirar de uma situação ruim algo de bom, né? Como é que eu consigo voltar ao que estava antes programado como normal? Tentando estabelecer uma rotina, restabelecendo contato com pessoas que nos fazem bem. Então, eu não estou me sentindo bem. Eu estou tendo muita angústia, estou tendo muita tristeza diante da pandemia. Procura conversar com pessoas que você se sente bem, que ao falar com essa pessoa, você se sente abraçado, mesmo que distante. Nós precisamos manter o convívio com as pessoas, mesmo que virtualmente. Então, nós precisamos ligar para os amigos, para a família, para os tios, para os professores, os colegas, para a gente tentar manter esse contato, para a gente continuar bem, para que quando tudo isso passe, a gente tenha saúde mental. Essa semana eu ouvi uma frase que me marcou e que de fato vai acontecer. Me disseram assim: muita gente vai morrer e não é do vírus. Muita gente vai morrer é de depressão. Então, nós precisamos, nos adaptar à situação. Essa pandemia não é algo que acontece só em Petrolina. Não é algo que acontece só em Pernambuco. Não é algo que acontece só no Nordeste. É algo que está acontecendo mundialmente. Não está acontecendo só com o Brasil. Alguns lugares têm um índice de contaminação maior, outros menor. Mas nós estamos no mesmo barco. E quando eu falo barco, não é questão social, mas eu falo em barco que todo mundo está enfrentando um vírus que ninguém tem conhecimento completo sobre ele, que não se sabe qual a medicação utilizar, que não se sabe qual remédio utilizar. Então, tudo é muito novo. E quando é novo, existe um estranhamento. Então, é normal que a gente tenha medo, que a gente fique sempre em estado de alerta do que é que vai acontecer de ruim amanhã. E para isso que nós precisamos voltar à nossa rotina, para que a gente mantenha a nossa mente e corpo sã. Nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Vocês conseguem imaginar a gente passar 6 meses, 1 ano, tudo parado, todo mundo em casa, sem fazer nada? Imagina aí. Vocês conseguem avaliar? Seria complicado. Eu não estou em casa, mas eu observo pessoas que estão em casa na quarentena desde que começou. E eu vejo a insegurança, eu vejo o medo de sair, eu vejo o medo de abraçar as outras pessoas. E que mesmo a gente sabendo, uma hora a gente vai voltar ao normal, a gente não sabe se o normal era o que a gente estava vivendo antes.